Falando em novela, bora saber em que pé anda a negociação entre Flamengo e Lucas Paquetá. O Edson Viana sabe tudo e conta pra gente. Olá, muito boa tarde para todo mundo. Torcida rubro-negra em suspense, em compasso de espera por causa de Lucas Paquetá, jogador revelado aqui no Flamengo, que deixou o clube em 2018 para atuar na Europa. Segundo a apuração dos nossos companheiros do GE. Globo, existe um entendimento entre o Flamengo e Lucas Paquetá para o retorno do jogador ao futebol brasileiro, mas a negociação é considerada difícil. O desafio é convencer o West Ham da Inglaterra, o atual clube dele, a liberar o jogador. O West Ham não vive um bom momento no campeonato inglês, está na zona de rebaixamento e conta com ele. Além disso, considera que o jogador tem um alto valor e ainda tem mercado no futebol europeu. O Flamengo estaria disposto a esticar a corda até cerca de 40 milhões de euros, o equivalente a 250 milhões de reais na cotação atual. Torcida do Flamengo querendo muito esse jogador de volta. E agora aqui, jogadores em trabalho já no Sub-20 para jogar amanhã contra o Bangu pelo Campeonato Carioca, e o elenco principal se reapresentou ontem e começa os trabalhos aí para essa temporada. Um abraço a todos. Outro, Edson, e dá só uma olhada nessa meiuca aqui, titular do Flamengo. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, pesadíssima já, né? O Lucas Paquetá é o alvo da vez para deixar esse meio mais forte ainda. Dá para imaginar esses quatro jogando juntos? O Felipe Luiz com certeza não só imagina, como sonha com isso. E a torcida do Flamengo também. Com a possibilidade, me conta aí essa possibilidade, essa chance, de onde surgiu esse assunto, Venê, conta tudo pra gente. Vamos lá, hoje o jornal inglês The Guardian, como você bem mencionou aí, trouxe a informação que o Flamengo abriu negociação para tentar a contratação de Lucas Paquetá, ou seja, o retorno. Para quem não sabe, Lucas Paquetá é cria das categorias de base do Flamengo e foi vendido ao Milan na ocasião, e agora o Flamengo está tentando o retorno desse jogador. E por que tenta? Porque o jogador já topou, ele quer voltar a jogar no futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. E aí o Flamengo fez uma proposta oficial, essa proposta é oficial, papel timbrado, enviado ao clube dele, ao West Ham, de 30 milhões de euros, com a possibilidade de mais 5 milhões de euros em metas, em bonificação. E agora o Lucas Paquetá aguarda o desfecho da negociação entre o Flamengo e o West Ham. A boa notícia para o Flamengo é, os empresários estão otimistas. A boa notícia para o Flamengo é, ele não está vivendo um bom momento lá no West Ham. Ele já queria sair, inclusive, na última janela de transferência. Facilita a negociação. Facilita demais. O Paquetá já disse que quer. E vem. É isso. É isso, ele quer, ele topa. Tem que convencer o clube inglês. Perfeito, é exatamente. E essa grana aí, o que você acha? Eu acho uma boa grana, levando em consideração, assim... Mas quanto eles pagaram no Paquetá? Eu confesso que eu não lembro na ocasião quanto eles pagaram. Porque o Lucas Paquetá, ele não sai do Flamengo e vai direto para o West Ham. Ele foi vendido na ocasião, inclusive pelas mesmas cifras, né? 30 milhões de euros mais 5 em metas. Na ocasião ele foi vendido ao Milan, em 2018. Então, enfim, ele pode retornar agora, depois de 8 anos no exterior, ele pode retornar. Ele passou também pelo futebol francês e atualmente está no futebol inglês. Lembrando que o Lucas Paquetá ele esteve muito próximo de ser vendido ao Manchester City, antes de acontecer a acusação, que ele acabou se livrando dessa acusação, envolvendo casa de apostas, enfim. E na ocasião, quem queria ele era nada mais, nada menos que o Pep Guardiola. E depois, por conta dessa suspeita, que ficou comprovado que ele não teve participação, tanto é que ele está podendo jogar normalmente, ele acabou não indo, não se transferindo. E lá no West Ham ele não está vivendo um bom momento, pessoalmente falando assim, né? Ele não está 100% feliz, ele já deseja uma saída. E aí agora surge a possibilidade de ele voltar ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo. Eu, particularmente, Flavinho, eu sou suspeito porque eu como torcedor, acompanhava o Lucas Paquetá desde os tempos de categoria de base, e como jornalista eu peguei a transição dele base profissional. E eu lembro muito bem que o Rueda, na ocasião, utilizava muito o Lucas Paquetá em várias funções. Para quem não sabe, o Lucas Paquetá chegou a atuar com o Rueda como centroavante. De volante a centroavante. De volante a centroavante. E aí logo depois ele foi vendido, na época, assim, muita gente considerando os valores baixos, mas enfim, e agora seria uma baita contratação. Eu acho que superaria o Gerson, não só nas cifras, mas também assim, na grandeza da contratação, porque estamos falando atualmente de um jogador de seleção brasileira e com uma qualidade absurda. Venê, jogaria onde? Amigo, esse aí é um trabalho para o Felipe Luiz. Eu acho que o Lucas Paquetá é titular na equipe do Flamengo. A qualidade dele é indiscutível. Agora, se vai dar certo ou não, não tem como eu dizer agora, Flavinho, porque é uma negociação difícil. Você negociar com um clube inglês é extremamente difícil, porque, teoricamente,
dinheiro não é problema para eles. Mas eu acho que o fato do Lucas Paquetá já ter topado o projeto ajuda demais nessa negociação com o time inglês. O Tartar, acho uma boa também o Paquetá no Flamengo, um cara que está pensando em Copa do Mundo, nível seleção brasileira. Futebol inglês a gente sabe que hoje entre os campeonatos nacionais é o mais forte do planeta. É um baita reforço para o Flamengo. Eu penso diferente, Tartar. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, mais uma vez, muito obrigado meu por amigo. estar aqui com a gente. Boa tarde, meu amigo Vinícius Casagrande. É um baita jogador, né? A gente está falando do Lucas Paquetá, um jogador de seleção brasileira. Pode até discutir na seleção, mas num clube, né? Num clube, um refino técnico que muito ele tem. Muito bom, é bom de São bola. 8 anos, né? Não foi um jogador que bateu e voltou, não. Se manteve lá fora na Europa. Isso também carimba ele a uma prateleira mais acima. Cara e versátil. aquilo, aonde jogaria no Flamengo? É difícil, né? Mas como bem disse o Vene, isso é um papel do Felipe Luiz. É uma dor de cabeça boa para se ter. Né? O Flamengo que está aí ambicionando grandes coisas, precisa ter jogador desse nível. E é um cara que é criado na base do Flamengo, então um cara que conhece tudo de Flamengo, com toda certeza entraria nesse time aí e jogaria. A negociação é sim difícil, mas quando a vontade do jogador, né, já está tão explícita como é a do Paquetá, acredito que vai ter um desfecho final aí positivo para o Flamengo e para o Paquetá, que está louco para voltar para o Brasil. Ô, Tata, você que viveu lá dentro, né? Nessas situações que o jogador tem esse desejo, ele conversa mais com o empresário, desabafa, vai até o dirigente do clube também expor a vontade dele, isso acontece? Olha, normalmente esse papel fica mais para o empresário, até porque não se expor, não se expor tanto. Mas em alguns momentos, em algumas vontades tão grandes do próprio jogador, ele vai direto no presidente vai direto do no clube. Presidente, expõe a sua situação, coloca a questão, né, que em si ali, e aí o clube cabe ter um bom senso, analisar a situação e muitas das vezes eles acabam sim liberando o jogador. Ô Vene, o Paquetá joga em várias funções. É uma negociação que o Flamengo identificou carências, daquela que a gente vem comentando, que é um centroavante, ou uma questão de oportunidade do mercado, né? Às vezes a gente escuta o dirigente, tá fechado, então a negociação, o elenco tá fechado, depende, se pintar uma grande oportunidade. É o caso agora, é uma oportunidade que o Flamengo enxerga, mesmo não sendo uma necessidade, ou junta a fome com a vontade de comer aí? Eu acho que é muito mais a última opção que você acabou de mencionar, a fome com a vontade de comer. Por quê? O Lucas Paquetá é um jogador que ele pode fazer várias funções. O Flamengo perdeu recentemente o Gerson, que era tratado como coringa. Eu acho que o Lucas Paquetá ele chegaria para ser um coringa pode na equipe do Felipe Luiz. Alternar com a Arrascaeta. Perfeito. Segundo homem, hoje, joga de lado. Eu não vejo o Flamengo assim, tendo várias funções no meio de campo, aquele jogador para armar jogadas. O Arrascaeta ele joga muito mais como atacante atualmente. Quase um hoje eu vejo um Carrascal fazendo mais versátil, essa função em campo. E o Lucas Paquetá ele poderia chegar e fazer essa função sem nenhum problema. Embora eu goste muito mais do Lucas Paquetá atuando como segundo volante. Eu acho que ele rende mais. Mas isso não quer dizer que se ele jogar como um 10 ali, um armador, ele não vai render nada. Pelo contrário. Repito, estamos falando de um jogador de altíssimo nível, uma qualidade absurda. Então, acho que depende muito mais de como o Felipe Luiz deseja utilizar o Lucas Paquetá. Mas tratar essa possível contratação como oportunidade de mercado, eu não vou tratar. Porque você tratar essa negociação de quase 35 milhões de euros como oportunidade de mercado, não acho justo. Seria uma contratação que, de fato, seria para agregar demais. Oportunidade de mercado é o que a gente vai falar daqui a pouco, que é a função de um goleiro que está chegando ao Flamengo. Essa daí foi a oportunidade de mercado. Agora, o Lucas Paquetá não é oportunidade de mercado. Eu acho que é uma contratação para qualificar demais o elenco rubro-negro, que para mim já é o melhor do futebol sul-americano. Ia ficar chato esse time do Flamengo. Vai já difícil. É o campeão da América. Já tá sobrando aqui na turma. E o Paquetá para se juntar. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, né, eles realmente estão colocando um nível muito alto. E os outros clubes precisam criar estratégias também, né, já que não tem o mesmo poder, né, financeiro que esses dois clubes têm, para poder competir, né, com essas duas equipes que estão aí nas pontas, aí nas cabeças sempre. Eu ainda vi um papo que o Palmeiras quer só o Arias e o Montoro. O Palmeiras, imagina, chegando no Palmeiras. Não, o Almada, não. Arias, e o Almada, confundiu. O Montoro tá no Botafogo, tá um pouco encostado no Atlético de Madrid, tem esse interesse que deixaria o time do Palmeiras também fortíssimo, pau a pau ali com o Flamengo já é. Então, eu vejo essa contratação do Thiago Almada muito mais difícil pro Palmeiras do que propriamente o Lucas Paquetá pro Flamengo. Isso aqui porque, já tem a vontade do jogador. Assim, já embora tem muita gente trate o Thiago Almada como encostado,
Eu não vejo ele como encostado. Ele entrou num jogo contra o Real Madrid. Ele é reserva. Essa notícia que chegou da Espanha também, vamos com calma, né? Você tratar um Thiago Almada como encostado, ele tá jogando, ele tá entrando no segundo tempo. É totalmente diferente da situação do Lucas Paquetá. Inclusive o Thiago Almada chegou agora à Europa, o Lucas Paquetá já tá há anos lá. Eu acho a contratação do Paquetá mais fácil do que propriamente a do Thiago Almada. E eu tô falando isso porque eu vejo muito torcedor rubro-negro pedindo a contratação do Thiago Almada como se fosse L-Foot. Lembra de L-Foot? Ah, beleza, eu tenho dinheiro, vou chegar lá, vou contratar. O jogador quer vir pra cá? Você lembra dessa, né? L-Foot, você lembra, né? Mas o Thiago Almada ele não quer vir agora pro futebol sul-americano. Pelo contrário, ele agora tá lá na Europa. Tem um cara que tá vindo, hein? Drone do Vene Casagrande, oficial, Vene. O Andrew, é do Flamengo, goleiro, revelado no Botafogo, estava em Portugal, já chega. O que tem de verdade, o que tem de certo? Tá encaminhado, tá chegando, vai jogar no Flamengo? Flavinho, antes de mais nada, eu acho importante a gente contextualizar essa contratação, porque tem muita gente dizendo que o Flamengo deu um chapéu no Botafogo. E assim, eu apurei toda a situação e eu vou trazer aqui os fatos, porque quem me contou isso foi o principal empresário do goleiro, que é o Juliano Bertolucci. O que aconteceu? O Botafogo, de fato, estava conversando para tentar a chegada desse jogador. Só que esse jogador ele tem dois empresários, o Juliano Bertolucci e mais um. Só que esse mais um, a participação dele no jogador é muito menor, ou seja, ele não tem poder de decisão. O Botafogo não fez errado, tá? O Botafogo apenas conversou com o empresário que tinha uma relação mais fácil, digamos assim, com o próprio clube. Fechou tudo com esse empresário. Quando o empresário foi comunicar ao outro agente falou, não, calma, eu estou conversando com outro clube que no caso nem era o Flamengo, era o Bahia. O Bahia estava muito próximo de contratar o Wendel, muito próximo mesmo. O Bahia que é um goleiro, né? Exatamente. Aí depois começou aquela repercussão, porque o José Boto e o Felipe Luiz foram a um jogo do Gil Vicente. E falaram que os dois foram observar esse goleiro. E aí, durante uma conversa envolvendo o Caio Jorge, porque são os mesmos empresários do Caio Jorge, o empresário virou para o José Boto e falou, vem cá, e o Wendel? Tá todo mundo dizendo que vocês foram ver lá. Aí o José Boto perguntou, mas como que é a situação desse goleiro? Como é que é? E aí o Juliano explicou toda a situação para o José Boto. O José Boto falou, opa, oportunidade de mercado. Jogador bom, valorizado no mercado e barato. De acordo com o jornalista Miguel Júnior, o Flamengo está atento ao mercado e analisa com cuidado a possibilidade de contratar o atacante Marcos Leonardo, um nome que agrada tanto ao presidente BAP quanto ao técnico Felipe Luiz. Dentro do clube, o jogador é avaliado como ideal para o estilo de jogo que a nova comissão técnica deseja implantar, principalmente por sua intensidade, movimentação constante e capacidade de pressionar a saída de bola dos adversários. Felipe Luiz entende que o elenco precisa de um centroavante moderno, participativo e comprometido com a marcação desde o início das jogadas, ajudando o time a encurtar espaços, desgastar a defesa rival e recuperar a posse de bola com mais rapidez. Nesse contexto, Marcos Leonardo aparece como um encaixe natural, já que não se limita a atuar dentro da área, se movimenta bem entre os zagueiros, ataca os espaços e demonstra alto nível de entrega tática ao longo dos jogos. Além do aspecto técnico, pesa a favor do atacante o fato de ser jovem e ainda ter grande margem de crescimento na carreira. Um de seus principais objetivos é disputar uma Copa do Mundo e o entendimento interno no Flamengo é que, sendo protagonista em alto nível, vestindo a camisa rubro-negra e competindo em torneios de grande visibilidade, suas chances de chamar a atenção da seleção brasileira aumentariam de forma significativa. A diretoria enxerga a possível negociação como uma aposta estratégica que pode trazer retorno esportivo imediato e valorização futura. Diante disso, o clube trabalha com a ideia de apresentar a Marcos Leonardo uma proposta de contrato válida por 4 temporadas, apostando na continuidade do projeto e na construção de uma forte identificação entre o jogador e o Flamengo dentro de um novo ciclo que começa a ser desenhado. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Marcos Leonardo será um grande reforço para o Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.